Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Durma Bem, Viva Mais. Hoje estamos com um profissional incrível aqui, o Marcelo Camargo, que é formado em Educação Física, que tem uma plataforma de ensino, a Health Play, e que é professor, doutor em Cardiologia, para a gente conversar sobre o impacto da saúde do sono no exercício, no movimento e no esporte. E eu estou muito honrada com a tua presença, Marcelo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que eu agradeço o convite e fiquei muito empolgado, né, com o tema de hoje, porque é um assunto que eu já venho estudando há algum tempo, né? A gente tem notado que nos últimos 10 anos, assim, a própria ciência está se voltando mais para a questão do impacto do sono, né? Então, a gente vem observando que nos últimos 10 anos a gente observou um grande número de estudos científicos sendo produzidos justamente relacionando ao sono à vida, né? Exatamente. Como assim o sono à vida? Então, estudando o impacto do sono em toda a nossa estrutura, né? Então, avaliando o impacto do sono na nossa produção profissional, o sono na nossa qualidade de vida, o sono no nosso dia a dia e também, por que não, o sono sobre também os indivíduos que praticam atividade física, né? Então, isso é muito bacana, achei muito bacana a ideia de a gente poder falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Sim, que bom, muito obrigada. Então, Marcelo, realmente a gente tem visto, né, o aumento muito grande das pesquisas, né, e de inclusive a Apple divulgou recentemente que o Apple Watch agora vai começar a gravar o áudio, vai começar a ver batimento cardíaco e oximetria, né? E para vocês, da área da medicina do esporte, tem um impacto muito grande, né? Inclusive, a pessoa que ronca, ela tem um índice muito maior de risco, né, de infarto, AVC, e ela tem uma relação direta de causa e efeito com a hipertensão, né? Total. E a gente hoje tem esse papel como profissionais da saúde de lembrar e conscientizar que o ronco, apesar de ser, às vezes as pessoas dão risada, né, e de ser um motivo, assim, das pessoas brincarem, na realidade é uma doença séria e que tem tratamento, né? E como que vocês veem, assim, na medicina do esporte ou na tua área, assim, as pessoas se queixarem que dormiram mal ou que roncaram? Você acha que está aumentando o nível de consciência dos pacientes, assim, sobre isso? Sim, a gente nota isso, né? E isso é muito bacana, tá? Primeiro, o que a gente já sabe, né? Existem vários estudos falando sobre sono e agora vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial, tá? Tem estudos já evidenciando que as pessoas que têm uma alteração no seu sono, né? Porque a gente tem basicamente duas fases do sono, né? As pessoas que não conseguem completar aquela fase profunda do sono, e isso acaba interferindo na pressão arterial. Exatamente. E isso, num futuro próximo, pode deixar esse indivíduo hipertenso. Exatamente. Então, olha o impacto, a importância do sono na qualidade de vida e na saúde das pessoas, né? Então, assim, ele é um indicativo de que as pessoas que começam a ter uma alteração no seu sono, ela começa a ter pequenos despertares ao longo da noite. E isso acaba, com o tempo, de uma forma crônica, gerando alteração na pressão arterial das pessoas e promovendo depois uma doença chamada hipertensão. Levando a uma doença, que é a hipertensão. Então, assim, são pequenas informações, pequenos detalhes que a gente está estudando, que a gente está vendo agora os estudos trazerem para a gente, para começar a gente também entender que muita coisa faz sentido. Por quê? Vamos lá, falar um pouquinho sobre hipertensão novamente, tá? Muitas vezes se relacionava assim, a hipertensão ela tem várias causas, e muitas vezes caía para aquela causa idiopática, né? Então, sim, assim, hereditário. fator hereditário, né? Genético. Aquele fator das pessoas que têm muito sobrepeso, pessoas sedentárias, inativas fisicamente, maus hábitos alimentares, né? E a outra questão é aquela questão, não é nenhum desses fatores, então é idiopático. Aquela questão que a gente não sabe dizer por que a pessoa ficou hipertensa. Né? Se conformar a tomar medicação para sempre. Exato. E agora a gente sabe que o sono ele é um desses fatores que pode transformar, deixar a pessoa doente. Né? Então, isso é muito interessante, que a gente pode fazer esses monitoramentos, né? Por exemplo, a pessoa faz um mapa, que é aquele monitoramento ambulatorial da pressão arterial, coloca aquele aparelhinho no corpo, fica 24 horas com aquele aparelhinho, e durante a noite a gente consegue coletar dados desse mapa e para ver se essa pessoa está conseguindo ter horas o suficiente do REM, ou se ela está pequenos despertares e se a pressão está oscilando muito. Sim. Então, também já é um diagnóstico interessante para a gente poder já começar a fazer esse tipo de prevenção. Sim, exatamente. Então, bem interessante isso, tá?
Nossa, eu fico... exatamente. E eu fico impressionada que como isso está evoluindo e o quanto a pressão arterial, né? Ela está relacionada com o ronco. E hoje, a gente já teve casos, Marcelo, de que a gente fez o tratamento do ronco e o paciente deixou de tomar a medicação para hipertensão. Exatamente. É que nem... o medicamento para controle da pressão, na verdade, ela não trata a causa, ela trata uma consequência, que é a pressão arterial alterada. Tá? Então, assim, se o indivíduo, se ele reduzir peso, exato. se ele respirar durante a noite. Se ele dormir melhor durante a noite. Se ele tiver fases profundas durante a noite. Se ele se tornar um indivíduo mais ativo fisicamente. Se ele controlar melhor a alimentação dele, né? Tudo isso acaba sendo o quê? Medicamento para também ajudar a controlar essa pressão arterial dele. Né? Exatamente. É o auto-tratamento. Né? Então, isso são bacana porque a gente acaba tendo mais ferramentas de apoio para aquele indivíduo que está doente. Né? E qual o objetivo? Tentar reduzir o máximo possível a carga de medicamentosa desse indivíduo. Né? Sim, exato. E hoje a gente tem observado, assim, tudo vem... O nível de consciência, né? Ele vai começando, às vezes, em locais mais distantes, as pessoas que estão, né, nos Estados Unidos pesquisando, e aí vai tendo uma tendência de ir se espalhando pelo mundo, né? E aí eu ouvi falar, e eu já senti isso em São Paulo recentemente, que eu estive lá, assim, nos locais de startups e tal, e eu ouvi falar que essa moda começou lá no Vale do Silício, do Sleep Score, né? Então, agora das pessoas chegarem numa mesa, assim, no almoço, e o Sleep Score é um sinal de status, né? De você ter um ótimo Sleep Score, que nada mais é do que um ranking, né, do Apple Watch e dos outros devices que te dá a qualidade do teu sono. E com isso eu percebi que muita gente fala, eu fui tratar o meu ronco e eu parei de beber e eu comecei a fazer esporte porque eu via que o meu Sleep Score estava muito pior baixo do que dos meus amigos. E eu achava que tinha alguma coisa errada. E é impressionante como parece que, às vezes, o indivíduo precisa de um número e um índice para tomar uma atitude, assim, né? Sim. É o risco, é o medo, né? Assim, opa, alguma coisa não está bem. Né? Então, esses índices muitas vezes acabam entregando isso. Isso acaba impulsionando as pessoas. Porque a gente é muito competitivo, tá? Na verdade. É verdade. Isso é meio acaba que gamificar a vida. Exatamente. E é uma gamificação que a gente está fazendo ali. Né? Então, a gente acaba se comparando com os outros. E até com a gente mesmo. Exatamente. Então, por que a gente usa o Apple, né? O Apple Watch, por exemplo? Por que eu uso um relógio desse? Porque ali eu consigo controlar o número de passadas que eu dei durante o dia. Sim. Eu tenho minhas metas ali, né? De tempo ficar em pé, de movimentação, de tempo de exercício. Então, a gente acaba competindo comigo mesmo, com a gente mesmo e com os outros, com os demais. Claro. E o bacana é que a gente pode utilizar esses indicativos também como indicativo de saúde. Claro. Não. Se for, exatamente. Se a gente usar de maneira comedida, com saúde mental, assim, né? Porque eu já vi alguns casos. Eu vi um depoimento recente de uma pessoa que ficou obcecada por contar os passos, assim, né? E ela acabou tornando a vida dela aquilo, né? Mas é lógico que são casos extremos, assim. Mas eu acredito que seja importante. E você já viu, assim, pessoas reclamarem durante o dia que estão mal para treinar, que não estão bem, por conta de sono, assim? O que você observa? O sono, ele é interessante, porque a gente pode ter uma alteração aguda, ou seja, assim, passei uma noite mal. Uma noite única, né? Puxa vida, olha o impacto, né, que uma noite mal dormida causa no dia seguinte da gente. Né? Então, o que acaba acontecendo? Teu rendimento todo ele cai. Né? A gente produz profissionalmente menos, a gente está mais cansado, a gente consegue ter dificuldade de fazer raciocínios lógicos, enfim, a gente cai, nosso potencial do dia diminui. E isso não é diferente para quem faz atividade física. Né? Exatamente. Então, o que a gente precisa estar atento naquele dia que a gente não teve uma noite boa de sono, né? No dia seguinte. Se eu for fazer exercício físico, eu preciso reduzir um pouco a minha carga. Por quê? Porque como o corpo ele não relaxou de uma forma suficiente, eu acabo tornando a prática do exercício físico, eu acabo ficando muito exposto ao risco de fazer algum tipo de lesão. Entendi. Vamos lá. O sono ele é fisiológico e inevitável. Tá? Não tem como dizer, olha, vou abandonar o sono. Claro, exato, não tem como. Então, ele é uma ação fisiológica inevitável. A gente não tem como abdicar de dormir. Tá? Mas o sono de má qualidade pode fazer a pessoa se machucar. Mas se eu não tiver... A gente está falando de uma noite única. Tá? Vamos lá, de uma noite única. Tá? O efeito crônico da ausência de um sono de boa qualidade, de um sono reparador. Né? Então, já por não ter tido uma noite ideal,
o meu rendimento todo ele cai, e se eu for praticar atividade física, o meu risco de me machucar durante a prática dessa atividade física também aumenta. Pois é. Tá legal? Além também de reduzir o meu próprio rendimento. Né? Sim. Então, se eu, num dia tranquilo, equilibrado, tendo uma noite anterior, uma noite regressa ideal, e eu estou acostumado a correr 10 quilômetros em determinado tempo, se eu for correr numa noite que eu não tive uma noite tão bacana de recuperação de sono, provavelmente o tempo de corrida e a minha performance, ou seja, o meu rendimento naquela corrida também ele tem que ser reavaliado. Por quê? Porque provavelmente se eu tentar chegar naqueles mesmos índices que eu chego no meu dia do meu dia equilibrado, a chance de repente eu me machucar é muito maior. Sim. Tá? Então, primeiro, tá? Isso de uma forma aguda, ou seja, a gente está levando em consideração apenas uma noite mal dormida. Imagina. Agora, imagina isso de uma forma crônica, né? Naquele indivíduo que ele tem diversas noites, sequências de diversas noites mal dormidas. E ele vai fazer atividade física. Então, o que acaba potencializando? Ele começa a ter, pela exigência física, ele pode desenvolver cefaleia, ele pode começar a ter contraturas, um aumento da tensão muscular, que pode levar a contraturas, enfim. Tu já começa a observar um distúrbio muito maior. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu presenciei, né, acompanhei atletas que, por incrível que pareça, por ter uma dificuldade de ter um sono reparador de uma forma crônica, que não conseguiam evoluir tecnicamente. Pode ser um dos fatores que bloqueia a evolução de um atleta. Então, a pessoa ela vem evoluindo tecnicamente, ela vem melhorando sua performance e ela vai bater num teto que provavelmente não seria aquele teto ali por uma questão relacionada diretamente a uma dificuldade de ter um sono reparador de uma forma crônica. Né? Então, aquele indivíduo que tem uma higiene de sono não tão boa, tão ideal, de uma forma diária, ele vai ter um teto de rendimento na área, falando na parte esportiva, antecipado do que ele poderia ter se ele tivesse uma qualidade de sono mais reparadora. Então, isso impacta diretamente no rendimento físico dele. E isso é muito interessante, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque a gente conhece muitos atletas, a gente sabe da dificuldade do atleta, primeiro a gente sabe da dificuldade do atleta brasileiro, né? Sim. No Brasil, o esporte, de competição, ele é muito difícil, né? Por falta de incentivo. Tem que ser muito boa para ter um incentivo. A pessoa tem que ser muito boa para conseguir realmente chegar naqueles índices ótimos que ela busca, né? No seu desempenho. E, de repente, é uma pessoa que está sendo acometida por uma situação que poderia ser reversível, né? Sim. Melhorar a qualidade de sono. Sim. Né? Então, é que nem a questão da dentição. Né? Olha quantos atletas que a gente conhece que começam a ter uma série de lesões. Né? E o siso estava relacionado. Que estava relacionado a um processo inflamatório bucal. Molar. Entendeu? Então, é um clássico. Isso é clássico. Né? A gente até teve casos aqui de jogadores aqui do nosso estado que tiveram a sua perda de rendimento esportivo relacionados a uma alteração bucal. Sim. Né? Então, isso chama muita atenção. São pequenos detalhes que a gente, no primeiro momento, pode passar batido, mas não. E isso é bacana também para a gente poder observar como um ser humano é um ser humano global. Ele é global. Ele precisa, então, estar com a sua higiene bucal em dia. Ele precisa estar com a sua higiene Saúde do sono em dia. Ele precisa estar devidamente nutrido, alimentado, equilibrado, psicologicamente também equilibrado, para poder alcançar o seu máximo potencial. Né? Exatamente. É muito interessante isso. Quando o atleta não tem um sono de qualidade ou tem uma infecção bucal, no atleta aparece mais porque o atleta vai mais buscar o limite do corpo dele. Perfeito. Né? Mas a infecção bucal ou sono não reparador prejudica também o indivíduo não atleta. Só que como no dia a dia dele ele não busca o limite do corpo dele, meio que passa um pouco desapercebido. É que o atleta, a gente pode comparar assim, o atleta ele é aquele carro de Fórmula 1, né? Isso. E a gente é aquele carro mais do dia a dia. Então, no atleta, a situação, ela se apresenta, né? Ela acusa mais cedo. Mas não quer dizer que no carro do dia a dia... Que não esteja fazendo mal também. Isso vai acabar estourando mais cedo ou mais tarde também. Sem né? dúvida. No atleta a gente nota mais rápido. Né? E nas pessoas, na gente, né? Ditas normais, a gente leva um pouquinho mais de tempo a observar essas alterações. Né? E esse é até um assunto interessante, porque na pandemia a gente teve um pico de infecções bucais agudas aparecendo nas clínicas, no meu consultório também. Emergências de infecções e de dores que não eram tão comuns. E
o que depois foi comprovado é que no pós-Covid isso, tá? Das pessoas no pós-Covid. É que as pessoas tinham infecções crônicas, dentárias, inflamações, um siso inflamado, uma gengivite, uma doença periodontal, uma gengiva que não está legal, uma pequena lesão de cárie, que são crônicas e leves. E o sistema imunológico estava o tempo todo, a vida toda, há anos, tentando combater aquilo. E aquilo era sob controle, porque tem a bactéria e o sistema imunológico lidando ali, tentando conter, até que a pessoa... Ela teria que fazer alguma coisa, coitado, o sistema imunológico estava ali tentando. Quando a pessoa pegou Covid, o sistema imunológico falou, opa, peraí, Covid. E foi correndo combater o Covid. E aí as infecções bucais... Começaram a surgir. Então, as pessoas no pós-Covid tinham muitos episódios agudos de infecções, de dor bucal, de trauma, de fratura, de lesões com supuração, que se tornaram agudas, porque o corpo não deu conta de combater duas patologias ao mesmo tempo. Isso, né? E então, e a gente também tem que ver que o sono, ele também, ele também impacta em cima do nosso sistema imunológico. Exato, completamente. A gente não percebe, mas o coitado de dia está lutando para tentar disfarçar aquele problema que ele... que não teve de descanso à noite. A gente tem que desempenhar aquelas atividades do dia. Né? Então, e o sistema imunológico, ele fica ali se equilibrando para quê? Como ele sabe que a gente tem aquela demanda toda do dia, ele fica, não, agora vai um pouco para cá, agora eu vou segurar um pouco aqui. Então, ele fica buscando esse equilíbrio. Né? E o sono, então, ele acaba sendo uma ferramenta fundamental nesse processo. É um dos pilares da nossa qualidade de vida, né? Total. E hoje uma queixa muito frequente que a gente vê o sono impacta em todo o organismo, né, Marcelo? Porque no nosso exame a gente tem o oxímetro de alta precisão que o paciente leva para casa e ele baixa o aplicativo de inteligência artificial e a gente grava o áudio e a gente monitora também a pressão arterial e o batimento cardíaco. E a gente vê justamente que quando diminui a oxigenação, porque está obstruindo a via aérea, aumenta o batimento. Na mesma hora que o corpo está desesperado tentando oxigenar, e aí ele aumenta o batimento. Né? E essa oscilação da oximetria, que é a característica, a impressão digital do ronco é isso. Diminui o oxigênio, aumenta o oxigênio, diminui o oxigênio, aumenta... É a única patologia humana que causa essa variação da oximetria, né? Por exemplo, a doença pulmonar crônica e outros problemas pulmonares, a pessoa diminui a oxigenação e fica baixo, né? E a pandemia trouxe um pouco mais dessa visão, assim, das pessoas se habituarem com o oxímetro, que daí todo mundo hoje sabe o que é, todo mundo viu isso, né? E a gente já usava isso antes, mas depois se tornou muito mais frequente e as pessoas se assustarem. Meu Deus, nossa, minha oxigenação chegou a 70%, ficou 1 minuto, assim. Então, o ronco, na realidade, a pessoa passa a noite toda tomando susto e sem respirar. E o interessante, porque ao longo do sono, assim como a pressão arterial, a frequência cardíaca também ela tem que buscar tem que descansar. O seu equilíbrio exato. Então, ela tem que reduzir. E se a gente fica gerando esses picos, tu também está alterando o teu metabolismo nesse sentido. Entende? Tu não está gerando um descansar ideal. Sim. Né? Voltando um pouquinho na questão do esporte, tem 2 estudos muito bacanas que saíram há 2 anos atrás. Um foi feito em Nova York e o outro foi feito na Universidade de Michigan, que é bem interessante, que eles avaliaram, sabe, olha que coisa interessante, eles avaliaram qualidade de sono e aumento de massa muscular em atletas. Olha, aqueles atletas que tinham alteração do sono, eles tinham mais dificuldade de aumentar sua massa muscular. Mas é claro, não tem multiplicação celular. Exatamente, tu dificulta o processo. Então, é bem interessante isso, porque as pessoas ficam muitas vezes preocupadas, né? Então, em fazer a musculação, ou periodizar sua musculação, alimentação, suplementar com whey. Enfim, as pessoas estão buscando tantas outras situações e não estão se dando com uma coisa muito simples, que é o próprio sono. Só dormir sem roncar. Dormir sem roncar para tentar melhorar a sua condição de massa magra. Respirar durante a noite. Respirar e ter um sono reparador para aumentar, né, a sua massa magra. Outra coisa muito interessante também que eu noto, né, que o sono, uma das funções do sono é reparar, né, assim, é te deixar fazer o reset, né? A gente dorme para dar aquela resetada. E isso também ajuda a prevenir, até assim, reduzir também um pouco o processo do envelhecimento. Tudo. Então, não adianta, eu vejo as pessoas buscando assim, não, eu vou suplementar com ácido hialurônico, eu vou suplementar com... Tu entende? É a base, né?
Tu entende? Aí hoje todo mundo quer comprar uma cápsula para tudo, né, Exato. Marcelo? E... Eu imagino na tua área também, assim, as pessoas Sim, precisam se total. mexer, precisam se movimentar e elas estão comprando na farmácia, comprando a saúde, quando a saúde é só a pessoa se mexer. Sim. E aí, exatamente, né? As pessoas muitas vezes querem um atalho. Qual comprimido que eu posso utilizar? Que nem agora, né? Existe um medicamento que as pessoas estão... Existe um medicamento que foi desenvolvido para diabéticos. E as pessoas estão usando esse medicamento para emagrecer, ou seja... Uma distorção. Exatamente, né? Então, é aquela via do mais fácil, né? Aí eu não preciso mudar meu hábito alimentar, eu posso reduzir o peso como eu quero, vou ficar bacana aí pro verão, enfim, para o meu objetivo específico, até porque isso não é duradouro, Sim. né? Porque como a pessoa não muda o seu hábito alimentar, ela simplesmente está usando um medicamento, ela está o quê? Ela está reduzindo, desculpa, ela está mudando o seu metabolismo para acelerar aquele processo de queima de gordura. Entretanto, ela não está fazendo uma mudança alimentar. Claro. Ou seja, quando eu parar com esse tratamento, quando eu reduzir a ação desse medicamento, a tendência é que eu volte a engordar novamente, porque eu não mudei o meu principal ponto de equilíbrio nutricional, que é a alimentação. Não mudei o meu hábito alimentar, né? Então, daí eu vou, provavelmente, depois que eu parar com o medicamento, eu vou voltar àquele peso inicial que eu estava antes de iniciar o medicamento. Então, eu acho que a gente precisa começar a se conscientizar um pouco mais. Aí também acho que entra a importância também da educação. Exato. Né? A educação, que tipo de educação? Né? A educação dos profissionais da saúde precisam adquirir estratégias de como passar uma boa educação sobre saúde para as pessoas em geral. Sim. Né? Então, assim, eu sou formado em educação física. Que maneira que eu posso impactar as pessoas que eu convivo? Dizer, olha, a atividade física é boa para a tua saúde, a atividade física é boa para a gente melhorar a qualidade de vida, ela é boa para a gente ter um aspecto cognitivo melhor, para a gente se conectar melhor com as outras pessoas, para eu ter um rendimento profissional melhor. Então, a gente, como vetor de saúde, né? Então, profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, vocês, dentistas, todos, a gente precisa também ser... a gente é vetor de saúde, mas também é um vetor de educação, de treinar as pessoas, de entregar informação relevante para as pessoas. Para quê? Porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Né? Então, não é só do tratamento. Né? Então, que maneira que eu posso melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Sim, eu gosto de ser o profissional da saúde, não da doença. Exato. Então, como é que eu posso deixar essa pessoa mais bacana, mais feliz? E a melhor maneira é instruindo essa pessoa, dando uma informação que seja relevante para que ela possa dizer, puxa, esse hábito eu posso agregar na minha vida e melhorar a minha qualidade de vida. Né? Seja através do sono, seja sabe, eu aprendi muito com a minha dentista, sabe? A importância de fazer a higiene, né? Sim. De fazer as revisões a cada 6 meses. O profissional da saúde tem que ser um educador. Tem que ser um educador. E eu tô te ouvindo aqui e tendo vários flashes incríveis, assim. Porque, assim, eu sempre incluo na minha anamnese se o paciente faz exercício ou não, né? Tá brincando mesmo? Sempre. Sempre. Isso sempre. E é uma das perguntas principais. E, tudo bem, no tratamento do ronco, apneia do sono faz muita diferença, porque eu preciso que a pessoa controle um pouquinho o peso, embora a gente saiba que tem muitos pacientes que não estão com sobrepeso e que roncam, porque o ronco ele tem uma característica anatômica de tamanho de mandíbula e outras questões, profundidade do palato, enfim. Então, mas a atividade física impacta no ronco também. A pessoa, porque o tônus muscular ele é global, né? Sim, não é só o tônus do músculo que a gente treina, né? A gente tem um ganho de tônus global. Total. Então, eu incentivo muito, mesmo. Ó, tu vai... E é legal porque o tratamento do ronco, ele rompe um ciclo. Porque, assim, a pessoa, ela dorme mal, daí ela não tem uma arquitetura de sono adequada, daí ela acorda cansado. É um dos sintomas mais comuns. Acordo, mas eu estou cansado. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa em São Paulo que eles coletavam o cortisol da saliva dos pacientes ao acordar e desses mesmos pacientes no final de um dia de trabalho. E eles tinham mais hormônios de estresse, de adrenalina e cortisol de manhã do que no final de um dia de trabalho. Por ter um sono que a pessoa acha que dormiu, mas na realidade ela passou a noite toda estressada pela redução da oxigenação, né? E o batimento cardíaco acelerado. É surreal olhar o exame do sono assim, e ver como é sofrido o sono de quem ronca e faz apneia. E aí a pessoa acorda cansada, aí ela já não tem energia para
ir dar uma caminhada, para ir fazer um exercício. Se sente desmotivada, Se sente desmotivada. E daí entram todos os sintomas associados à depressão, etc. E aí está relacionado também com a síndrome metabólica, né? E tem a ver com o que tu me falou agora. Então, quem ronca tem uma deficiência de oxigenação, vai ter dificuldade de massa magra e ela tem mais dificuldade de emagrecer também. E tem dificuldade de fazer exercício. Sim, até porque o sono nos desperta mais apetite também. Exatamente, exatamente. Inclusive, a produção hormonal do hormônio da saciedade, ela fica alterada. Sim. E daí, às vezes, eu falo, tu não está fazendo exercício. Legal, então a gente vai começar o tratamento, vamos colocar o aparelho. E aí, rompe esse ciclo. Você vai acordar um pouquinho melhor no início, porque o tratamento dura 3, 4 meses. E aí, tu vai levantar e vai dar uma caminhada. E aí, consegui hoje dar uma caminhada, consegui levantar. Hoje, dei 2 voltas no quarteirão. Tá vendo? E eu cobro isso das pessoas. Que bacana. E eu cobro, não, do ronco sempre, mas eu cobro isso de outras pacientes também, muitas, principalmente com DTM. Sim. Né? E um ponto interessante que tu deve saber, mas eu já percebi muito, que as pessoas que não fazem trabalho muscular, que talvez tu, como personal, tu toque nas pessoas que estão se mexendo. Talvez tu não toque tanto no sedentário, ou nos clientes novos, digamos. Mas as pessoas têm muito mais dor. Elas são muito mais sensíveis. De tu pegar e encostar no braço. Uma pessoa que, na TM, para eu mexer nos dentes, as pessoas que não fazem exercício físico, elas têm dor muito mais em todas as áreas do que as pessoas, do que os fortes, do que quem... Interessante. Isso é incrível, de abraçar, assim, sabe? De tu pegar, beliscar. Ai, tô linda. A pessoa que não treina, ela faz... Ai, sabe? E a pessoa que treina, ela gosta do toque. Parece que o músculo é sempre dolorido, sabe? Interessante essa avaliação, porque se a gente observar realmente assim o grau de sensibilidade à dor, ele é muito peculiar, é muito individualizado, né? Eu começo a imaginar aqui, porque as pessoas que fazem exercício, elas começam a se acostumar um pouco com um certo grau, acho que aumenta a tua tolerância à dor. Exato. Tanto que quando eu vou atender um paciente, eu vejo que ele é muito fraquinho, eu já sei que ele vai... A tolerância à dor vai ser maior. Que ele não treina, que ele não tá com músculo, né? Ele vai sofrer. Intolerância Exato, dele. a intolerância à dor dele vai ser maior. E normalmente a TM dói mais, a musculatura dói mais, a dificuldade para adaptação com os dispositivos, a dificuldade da movimentação ortodôntica. Parece que a pessoa ela é mais frágil. Tu me deu uma boa ideia de buscar uma informação mais técnica sobre isso, mas realmente faz todo sentido no primeiro momento, né? Porque a pessoa ela tá acostumada mais a se mexer, fazer exercício que gera um desconforto. Gera dor. Então, provavelmente, o teu grau de resistência à dor ele pode ser modificado. E essa dor, ela também é uma dor emocional, né? Também. Então, por isso que eu vou muito... Eu já sei que é mais fácil tratar as pessoas que estão com um músculo um pouco mais treinado, assim, de uma maneira geral. Interessante. Tu sabe que eu converso muito com as pessoas, né? E as pessoas me comentam, Marcelo... tenho dificuldade de dormir, meu sono não está bacana. Ou quando eu noto que as pessoas me referem assim, olha só, não dormi bem de novo, né? Porque as pessoas têm que comentar sobre isso, porque o rendimento físico, como a gente conversou inicialmente, ele vai ser impactado sobre uma noite de sono mal dormida, né? E aí a gente começa a discutir aquela questão da higiene do sono, né? Fundamental. Assim, aquela questão, que horas tu tá parando de usar a tela, né? Imagina, a tela azul. A tela... 1 hora antes. 1 hora antes, de preferência. Então, existem hoje várias estratégias que a gente pode realizar né? Pré-momentos de dormir, pré-sono, que vão impactar na qualidade do nosso sono. Então, uso de tela... casa muito iluminada também. A tela que eu digo, assim, seja mesmo o celular ou a própria televisão, enfim, de gente tentar começar fazer aquele... A higiene do sono. Preparar o corpo para descansar. Né? Eu tenho uma recomendação, e com os pacientes da Silent Sleep, a gente é muito rigoroso nessa orientação da higiene do sono. Assim. Que eu acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo. Podem me criticar, mas é absurdo. Dormir com o celular ao lado da cama é absurdo, né? Porque ele tem um campo elétrico... Elétrico-magnético muito alto. Aumentou demais o índice de tumor no cérebro. Isso já está comprovado. Então, só não estão falando tanto porque... A gente sabe que tem todo o impacto, né? A gente sabe que quem tem o dinheiro não vai deixar, né? Exato. Tem uma questão muito interessante que eu digo assim, tu tá começando a ler mais? Não, eu tô lendo mais agora durante a noite. No celular. Tá lendo no celular. Ai, socorro, Jesus. A luz... Nossa. Então, tu entende?
Então, ou então aquele outro aparelhinho que o pessoal usa também, né? O Kindle. Aquilo também não é bom. Mas ele Também também tem uma ele tem luz menos, azul. ele tem menos luz, ele tem menos informação, mas ele também, eu digo, não, só um pouquinho. Para É uma lá. delícia o livro, Vamos né? voltar para o bom e velho livro, né? Eu sei é. que a gente está no mundo digital, nós somos seres digitais hoje, né? Sim, Mas quem sabe durante a noite a gente volta a ser um pouco mais analógico, né? E sim. menos digital, justamente para a gente começar a se preparar para esse momento tão importante que é o sono, já que a gente comentou inicialmente, é uma ação fisiológica inevitável. Então, puxa vida, então vamos fazer bem feito, né? Vamos Sim. fazer tudo bem bacana, tudo bem legal, para a gente possa ter uma qualidade de sono realmente reparadora, para que a gente possa acordar no dia seguinte, que a gente possa ter olha que bacana a gente poder entregar o máximo da nossa capacidade no dia seguinte. Exatamente. Né? Exatamente. Seja muscular, seja neurologicamente falando, cognitivamente falando também. Então, que bacana a gente saber que a gente vai estar pleno no dia seguinte para poder desenvolver todas essas atividades. Até porque o ser humano moderno, ele é um ser humano multifacetado, né? Sim. Vamos lá. A gente não tem só uma atividade mais ao longo do dia, como a gente tinha antigamente, como nossos pais, né? Nossos pais, eles só tinham aquela atividade ao longo do dia e era isso. Sim. Né? Hoje não. Nós somos seres multifacetados. Então, a gente desenvolve uma atividade A, uma atividade B, tem a família, tem os amigos, tem a atividade física, enfim, né? Quem quer ser um empreendedor também tem seu lado de empreender. Enfim, nós somos seres multifacetados hoje. Então, a gente precisa estar pleno para poder desenvolver todas essas atividades. Sim, né? Sem dúvida. E, bom, enfim, e para finalizar, assim, a questão dos jovens, né? Tu que convive muito com os jovens, assim. Eu ando um pouco preocupada, assim, com essa galera de 20, 30, porque eles são de outra geração, são muito digitais, né? Sim. E, assim, eu sinto que a qualidade do sono deles pode não estar boa, talvez ainda não ronquem, embora o ronco ele já seja prevalente em 50% da população acima de 30 anos. Metade da população tem algum nível de distúrbio respiratório do sono. Mas, mesmo assim, eu acho que a doença de eletrônicos, já que a gente entrou nesse assunto, eu até falei com um psicólogo essa semana que ele me falou uma coisa, que existe um laboratório agora em São Paulo de internação psiquiátrica por doenças de tecnologia. Isso, para tu desconectar mesmo. Exato, e diz que internaram uma pessoa lá, um paciente que ele falou tal, que a pessoa estava assim com a esposa e tendo relações e tal, parava para responder o telefone celular. Isso. E não entrava embaixo do chuveiro sem o telefone, e internaram ele. Para ver o grau de dependência que a gente pode começar, o risco do grau de dependência para esse mundo digital. E tu acha que os jovens estão fazendo esporte, assim, então... Não, né? Infelizmente, até falando rapidinho sobre isso, né? A última, daí a gente finaliza. Ao longo da pandemia, né, a Organização Mundial da Saúde, junto com o American College of Sports Medicine, eles lançaram uma nova diretriz, né? Porque na pandemia as pessoas ficaram muito tempo paradas, então eles aumentaram o grau de indicação para a prática de atividade física ao longo das semanas, tá? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar cada vez mais sem se movimentar, ficaram mais sedentárias, né? E é que a gente nota que, mesmo através do incentivo que a gente tem observado, tanto de órgãos governamentais quanto privados, da importância da busca pela atividade física e assim também com relação aos hábitos alimentares, a gente nota que a gente não tem uma permeabilidade como a gente deveria ter a nível populacional. Então, assim, ainda são poucas pessoas que praticam atividade física de uma maneira ideal, tá? E isso é um problema. Isso é um problema de saúde pública que a gente precisa estar atento a isso, tá? Porque a falta de atividade física, ela também impacta no sono. Mas, claro, né? Com certeza. Ela impacta em tudo e ela também acaba impactando no sono. Que impacta na produção, no aprendizado e no resultado econômico do país. Então, assim, o que acontece? Infelizmente, os jovens ainda estão também com alto índice de sedentarismo e tem mais um poder que a gente tem que observar. Ontem mesmo, observando uma turma de alunos apresentando um trabalho na graduação ontem, a turma que estava apresentando o trabalho com o celular na mão para poder fazer a fala do que estavam apresentando. Isso dentro da graduação. Então, assim, hoje... Não conseguiam memorizar o que iam falar. Não conseguem memorizar o que iam falar. Estão usando o celular para poder fazer a oratória daqueles que estão apresentando na parede. E isso me choca muito, porque eu sou de uma outra geração. A gente chegava e falava. E tinha que falar, né? Então, para a gente observar como essa geração está muito também dependente, né, da estrutura digital. Gente, né? E isso, se isso não está impactando na saúde
geral deles como um todo. E aqui a gente está abordando um pouco mais do sono. Isso seguramente vai impactar mais ainda, entendeu? Na qualidade de sono desses indivíduos com o passar do tempo. Tá? Porque eles estão cada vez mais dependentes, né, desse ambiente digital. E até me preocupa um pouco, porque, graças a Deus, até se fracionou um pouco essa questão do mundo meta, né? Porque o meta também é isso, ele vai te convidar cada vez mais a ficar conectado. Sim. Né? E até vejo com bons olhos esse pequeno fracasso do meta-universo, porque o meta-universo ele é justamente isso, ele vai te convidar a ficar mais tempo imerso dentro desse ambiente digital. Sim. E isso vai... Qual o risco de impactar o sono? Muito maior, né? E o sedentarismo... Lógico. É absurdo, né? Né? Sim. Mas que bom, muito obrigada, então, pelos insights e pela troca de informações sobre o sono, né? Tomara que a Health Play e as tuas empresas continuem aí prosperando e entregando cada vez mais saúde e qualidade de sono para todo mundo. Puxa vida, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. É sempre um prazer conversar um pouco sobre esse assunto que envolve a saúde, né? Uhum. E também estou sempre à disposição para vocês aí, quando quiser chamar, a gente vem com o maior prazer conversar, trocar uma ideia. Que bom, maravilha. Então, e sucesso para vocês aí, obrigada. Que é uma ideia bárbara. Sim, muito obrigada. Todo mundo que quiser acessar a Health Play aqui e todas as informações aqui do Marcelo estão disponíveis aqui para vocês conhecerem as redes dele e nos acompanharem sempre. E, por favor, se mexam, né? Pelo amor de Deus, tá bom? E a gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.